Então a Páscoa passou aí, né? Aí sabe que na Páscoa eles vendem aquela colomba pascal, assim, que é um negócio que é tipo um panetone, assim, só que vem num outro formato. Mas é a mesma coisa. Eu comprei no mercado porque veio nessa latinha aqui com esse Jesus chapadérrimo. Olha a cara desse vagabundo aqui. E aí, Jesus? Tá de boa, tá, né? Tá de boa. Livro de hoje, minha coisa favorita é Monstro, Emil Ferris. Livro 1, aparentemente, porque parece que já vai ter um outro livro depois. Esse aqui é um lançamento da Companhia das Letras. Recebemos, acho que, sei lá, mês passado, bagulho assim. Cara, é um livro impressionante mesmo. Cara, completamente maluco na proposta, na execução, assim, e na obsessão da mulher. Assim. A Emil Ferris é uma artista de Chicago, que é onde a história do livro se passa, aliás. E ela tem uma história, por si só, a história pessoal dela parece que é meio louca, assim, que ela teve algum tipo de... Ela teve uma doença, que agora eu não vou me lembrar qual doença que ela teve, mas que ela já desenhava, enfim, e ela não pôde mais desenhar, ela teve que aprender a desenhar com a outra mão, cara. E aí ela desenvolveu ali meio que a técnica e, segundo a orelha desse livro aqui, essa graphic novel ficou sendo produzida por 5 anos, com ela trabalhando diariamente mais de 12 horas por dia. Cara, isso parece uma coisa meio subhumana. Mas olha, serve de consolo para alguém, se alguém tiver com pena dela, pode ficar tranquilo porque valeu a pena, porque ela ganhou, segundo aqui atrás, o Eisner, que o Eisner é tipo o Oscar do quadrinho, né? Enfim, o prêmio nomeado a partir do Will Eisner. E o Fave d'Or, que é o do Festival de Angoulême também, que é o festival, assim, né? É tipo Oscar e Cannes dos quadrinhos, assim, basicamente é isso. De melhor álbum do ano. Tem Blood aqui da Alison Bechdel, tem Blood do Art Spiegelman aqui, então a mulher tá mais do que bem referendada, então claro que a gente, né, não pode deixar de fora do nosso canal, que se propõe a dar uma passada de olho geral aí em tudo que está saindo assim, de interessante, e que tem de interessante que já saiu também, mas a gente trata da mesma forma. Bom, vamos lá, cara. Esse livro aqui, ele é desenhado inteiramente com caneta esferográfica. Me parece que é tudo esferográfico. Não sei se tem alguma outra que não seja, mas ele é desenhado basicamente com esferográfica, talvez alguma coisa de lápis de cor, enfim. Em folha de caderno fichário. Então você consegue ver que existe assim as linhas estão aqui, você pode ver que os furos do fichário estão aqui escaneados, enfim. Isso é bem louco. E ele é tratado como se fosse o diário da protagonista, que é a Karen, que é essa menina, que é uma espécie de garota lobisomem, né? Na cabeça dela ela é uma garota lobisomem, mas ela é uma menina normal, assim, no sentido de que é um ser humano, não é uma história fantasiosa essa, mas ela está investigando a morte de uma mulher que morreu no prédio dela. E ela tem ela gosta muito de revista de monstro, ela gosta muito de história de mistério e terror, essas coisas, então ela se retrata como uma menina lobisomem, e isso aqui é como se fosse o diário dela. Né? Então acho que até aí, só na proposta, eu acho que já tem um paralelo muito interessante que a gente pode fazer com aquele livro do Edgar Allan Poe, lá da narrativa do Arthur Gordon Pym, de Nantucket, que é um livro da década de... final da década de 30, de 1830 e pouquinhos, 39 talvez, e que eu posso estar enganado, tá galera? Se quiser me corrigir aqui a informação, eu agradeço, mas se eu não me engano, tava até conjecturando isso, mas eu li isso em algum lugar, mas não consegui achar a fonte, mas se eu não me engano, esse livro do Gordon Pym lá, que é a história narrada em primeira pessoa de um náufrago, enfim, que passa por... Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que os meus vizinhos não sabem que aqui mora uma estrela da internet. Porque se soubesse, respeitaria. Esse livro, se eu não me engano, é o primeiro livro em que o autor assim, meio que se retira a autoria e atribui o próprio texto ao narrador. Então é como se fosse, né, como se o Arthur Gordon Pym tivesse escrito esse diário e o Edgar Allan Poe tenha achado ele e publicado por ele, né? Um cara que, enfim, desapareceu.
esse livro aí era a Bruxa de Blair da época do Edgar Allan Poe, né, cara? Mas enfim, é mais ou menos a mesma proposta. Então aqui é como se fosse o diário dela, né? Então, assim, ela não está retirando a autoria dela, mas ela está atribuindo o formato livro, inclusive o desenho, inclusive a caoticidade das coisas aqui, as coisas que acontecem, o volume de informação que tem aqui, né? Coisa de vácuo e horror, assim, tipo, muita coisa preenchida. Isso aqui é meio que para simular como se fosse um diário mesmo, tal. E essa menina, ela é muito interessante, muito cativante. Ela é uma menina mestiça numa sociedade branca, né, enfim, dos Estados Unidos de Chicago. Ela se descreve como meio mexicana, meio índia, né, nativa americana, e meio irlandesa, se eu não me engano, um negócio assim. Ela tem uma mãe que é super supersticiosa, né? Lembrando aquela piada do The Office, assim, o Michael Scott falou assim: não, eu não sou supersticioso, eu sou só, tipo, ticioso. Eu sou supersticioso. Enfim, mas ela é super supersticiosa. E ela tem um irmão, que é o tal do DZ, que é um menino que é mais velho do que ela, então é um irmão mais velho do que ela, que é um cara também meio misterioso, um cara todo tatuado, que ensina ela a desenhar, ensina ela a se interessar pelas artes. Então aí já tem o primeiro ponto interessante do livro. Esse livro aqui é um passeio imenso pelo mundo das artes, inclusive tem cenas aqui em que eles vão visitar o Museu de Chicago. Se eu não me engano, é um museu que eles vão visitar no Curtindo a Vida Doidado também, não é, Murilo? Passa em Chicago, Curtindo a Vida Doidado? Se eu não me engano, é esse mesmo museu. E fala assim de pontos de fuga, de perspectiva e tal, e ela fala como é que isso reflete no desenho dela, como que ela olha para os quadros, enfim. Então tudo isso é muito interessante, assim, um olhar mesmo de artista para a arte, e já oferece já oferece uma intertextualidade com as artes plásticas. O que é sempre muito enriquecedor para qualquer obra, assim, né? Uma obra que dialoga com outras artes é sempre muito interessante. Tem o Don DeLillo aí que fala bastante de artes plásticas nos livros dele, aí, que não me deixa mentir, não é à toa que é um dos caras que eu mais gosto de ler. Nessa investigação dela, ela acaba se descobrindo um pouco mais sobre ela e um pouco mais sobre a vida das pessoas que estão ao redor dela. Então ela vai formando com aquela cabeça de criança dela as percepções que ela tem sobre os adultos, sobre as estranhezas do mundo, sobre as coisas que os adultos guardam dela, sobre as coisas que as pessoas escondem. E ao mesmo tempo ela vai descobrindo como ela é estranha, assim, porque ela gosta de monstro, ela é uma menina que gosta de monstro. Então as meninas patricinhas do colégio, assim, tipo, não gostam muito dela, ainda mais ela não é completamente branca, enfim. Então, e nesse processo ela acaba se descobrindo assim, com inclinações homoafetivas, né? Enfim, né? Começa a demonstrar algum tipo de traço. Então, essa abordagem dos monstros que ela dá aqui, ela faz uma aproximação entre esse universo do horror, do grotesco, do feio, do estranho, com tudo aquilo que os Estados Unidos branco rejeita, né? As pessoas mestiças, então tem um menino negro. E essa história se passa mais ou menos na década de 60, então o Kennedy tinha acabado de ser morto, o Martin Luther King viria a ser morto pouco tempo depois. Então tá aí a correlação que a Emil interessa fazer. Muito interessante esse olhar, uma outra forma de abordar, né? Existem várias formas de abordar essas questões, mas eu acho que essa aqui é uma forma muito autêntica e muito original, porque de certa maneira é isso, né? O monstro, né? Essa coisa o apelo que o monstro exerce na gente é o apelo do desconhecido, é o apelo daquilo que a gente rejeita como humano, como parte do nosso mundo, né? Ou parte de um outro mundo, enfim. E ela traz isso para ela, é um mundo no qual ela se sente completamente à vontade, né? Por ela ser uma menina, de novo, não branca, homossexual, enfim. É um livro então que vai falar sobre isso. O arco do livro vai narrar então a história dessa investigação sobre essa vizinha dela que morre, e essa investigação vai levar a descobertas maiores sobre as pessoas que estão em volta dela e acontecimentos que vão interferindo na narrativa ao longo dessas muitas páginas mesmo. E a história acaba meio que em aberto, meio que já prevendo o livro 2,
Então é muito difícil da gente tirar ainda uma conclusão geral do que seja a história inteira, além desses paralelos mais fáceis que ela vai traçando aqui, né? E é muito bacana assim, de você ver essa vida rica interior sendo mostrada através desse diário e através desses gostos e essas peculiaridades que a gente acaba, às vezes, muitas vezes a gente acaba subestimando assim, a criançada. Acho que a criançada é menos perspicaz do que a gente considera, enfim. Então, é sempre olhar reflexivo e curioso para esse universo, né? E ela fala tudo isso com esses olhos estranhos ainda ao mundo, inocentes em alguma maneira e completamente não inocentes em outras. Então acho que é isso. A arte do livro, assim, eu acho que fala por si mesma, assim, é uma arte que passa por muitos estilos diferentes, muitas páginas com estilos diferentes. Então tem páginas que são completamente pretas, tem páginas que são completamente brancas. Volta e meia ela faz assim como se fosse uma divisão de capítulos, assim, ela reproduz como se fosse uma capa de revista de terror, como se fossem divisões de capítulos, enfim. Mas a narrativa ela é bem livre e ela corre meio que solta assim e até meio errática, sem muito sem pensar assim, numa narrativa inteira e sem também entregar muita coisa. Enfim, é um livro inacreditavelmente bonito, cara, principalmente bonito, é um livro bonito mesmo. É um livro que, assim, pra mim, assim, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu desenhei por muito tempo, profissionalmente até, né, fui cartunista de jornal, fazia aquelas tirinhas, né, fazia tirinha diária, todos os dias, enfim, saía na Gazeta do Povo. Tava pensando em juntar essas minhas tirinhas num livro. Editoras, mandem um alô aí, quem tiver afim. Vamos trabalhar nisso aí. E é feito com esferográfica, que é um material, assim, esferográfica, acho que talvez lápis de cor, isso aqui não sei. Não sei, talvez seja um pouquinho de lápis de cor, um pouquinho de esferográfica, um pouquinho de nanquim. Mas assim, são materiais assim que comumente são rejeitados por grandes artistas, assim, porque eles oferecem pouca definição, não são materiais confiáveis, não fazem um traço confiável. Né? Então, a esferográfica, por exemplo, ela pode sair mais fraca dependendo de onde você risca, enfim, ela não tem uma dinâmica muito boa para você fazer as coisas e ela também não, parece que a tinta não preenche muito bem, assim, você tem muito espaço em branco, até porque é uma caneta que machuca muito o papel, né, porque ela funda, enfim. Então ela tem isso e a Emil se apropria disso para fazer essa estética infantil de diário, de criança que gosta de monstro e tal. Ela faz, cara, um desenho inacreditável de bonito, assim. Tem muita dessas páginas inteiras, essas splash pages, assim, muito texto, não é um quadrinho que você vai ler rapidinho, né? Não só porque tem muita página, mas porque também tem muito texto, muita informação, muita coisa para você assimilar, para você pensar sobre, principalmente as discussões que ela faz sobre arte e tal. E os personagens são todos muito bons também, assim, a mãe dela é uma figura, o irmão dela é outra figura, o irmão dela, aliás, assim, ela tem um genuíno apreço, assim, e adoração pelo irmão. E é uma adoração que acaba passando para você, assim, você não consegue ficar impassível diante do irmão dela, que parece tão misterioso e ao mesmo tempo uma figura meio moralmente dúbia, assim. Mas ele é um cara que pega ela pela mão e mostra o mundo para ela, assim, ela é extremamente grata a ele por isso. E você acaba ficando encantado também com esse personagem, que é o Dezê, que parece que integra boa parte do mistério que existe nessa obra e que, de novo, ela não deixou exatamente explicitado como é que vai ficar, né? Então vamos aguardar o livro 2 aí, parece que já está meio que se encaminhando, e é isso. Então esse livro aqui foi lançado pela Quadrinhos na CIA, tá? Quem me mandou ele foi o editor da Companhia das Letras, o Emílio Fraga. Eu gostei muito, cara, que ele me mandou, que abriu esse canal aí com a gente. Valeu a pena ter mandado, porque foi uma leitura realmente muito diferente de bastante coisa que eu já li em quadrinhos, assim. Uma abordagem muito nova, tanto a abordagem estética quanto a abordagem temática, assim, para mim nunca tinha visto nada parecido. Então, todos os louros aí para Emil Ferris, essa artista que é engraçado porque ninguém conhecia muito ela, assim, ela lançou esse livro e explodiu, assim. A galera tá caindo de amores por ela e também não muito sem razão, porque o que ela faz é realmente único mesmo, né? Então, tá aqui, ó, mais um pouquinho da arte para vocês.
Vamos falar então sobre minha coisa favorita é Monstro, da Emil Ferris. A lombada que parece. Esse aqui não é uma lombada nua, tá? Igual fazia assim, a Kozak fazia antes, né? Fazia a lombada costuradinha aqui. Então, isso aqui é simulando como se fosse página de caderno, mas uma lombada normal. Tá aí. Beleza? Se inscreva no canal, deixa um joia e vamos falar aí sobre minha coisa favorita é Monstro. Um abraço, galera, e tchau.